Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma aula de arte. Hoje a gente é aqui, como sempre, com a professora Gine e com a Adriele também, né? Vamos começar a nossa aula. Como eu disse a vocês, né, acho que há umas 4 aulas atrás, agora fugiu à minha mente qual foi a trilha, que a gente falou sobre os gêneros, né, da pintura. Eu falei para vocês que a gente voltaria na aula 33 para falar de natureza morta. Lembram disso? Então, não deu para voltar na 33, mas a gente faz hoje essa aula. Então, hoje a gente vai falar sobre a natureza morta, mais especificamente. Não sei se vocês lembram, naquela aula anterior, acho que foi a trilha 31, se não me engano, a gente falou sobre vários gêneros, né? Vários gêneros textuais, incluindo a natureza morta, que a gente fez uma passagem bem rapidinha. Então, hoje a gente vai explorar um pouquinho mais este gênero, ok? Lembrar vocês do Ensine, que está bem pertinho, está chegando, tá, gente? Quem ainda não fez o material para o Ensine, ainda dá tempo, bora lá. Está aí o site, vocês podem entrar e fazer a inscrição de vocês. Vamos começar dando uma relembradinha bem rápida sobre os gêneros, lembram? A gente falou sobre o gênero histórico ou épico, o religioso, o mitológico, a paisagem, retrato, alegorias. Tem um gênero chamado pintura de gênero, que é aquele gênero que retrata a vida cotidiana, né? As pessoas nos seus afazeres, lembram? E também falamos do retrato e do autorretrato, do nu, né? Que é um gênero, aquelas imagens que mostram pessoas nuas, né? Na arte, isso é um gênero de pintura, ou de arte também, a gente pode ampliar. E temos a natureza morta, que é o gênero que a gente vai explorar um pouquinho mais hoje, na nossa aula de hoje. Então, vocês estão vendo aí, né? A natureza morta são as pinturas que representam os elementos da natureza, só que fora do contexto natural, ok? Quando eles saem do seu contexto de natureza, né? Então, a gente dá o nome de natureza morta. Então, é um gênero pictórico, mas ele inclui outras linguagens, tá, gente? Pictórico, essa palavrinha, é tudo que se refere à pintura, tá certo? É um adjetivo que está relacionado com a pintura. Então, a natureza morta, ele surgiu como um gênero pictórico, mas hoje a gente pode fazer natureza morta em fotografia e até em escultura, ok? Então, ele vai além, né? Ele tem como ponto principal a representação de objetos estáticos, tá? Ou de elementos naturais que, como eu já falei, foram tirados do ambiente natural. Mas também se usa, né, os objetos do cotidiano, como é que eu me lembro? Os jarros de flores, utensílios domésticos, uma série de tudo que for objeto que estiver organizado numa imagem, não é? Sem outros elementos que mudariam esse contexto, então é uma natureza morta. Uma curiosidade sobre a natureza morta é que na língua inglesa e nas outras línguas não latinas, o nome dado a esse gênero não é natureza morta, né? Porque natureza morta remete a uma coisa um pouco mórbida, né? Uma coisa um pouco mórbida. Na língua inglesa e nas línguas germânicas, eles não chamam natureza morta, eles chamam still life, que quer dizer ainda vivo. Vê como é diferente, né? Como é interessante isso. E quando é que surgiu, né? Quando foi que surgiu essa pintura? Vejam, a natureza, vamos ver um pouquinho de história, né? Vamos viajar um pouquinho. Vocês estão vendo aqui uma natureza morta belíssima, né? Tem aí um caranguejo, vocês estão vendo copos, frutas, a faca, né? Tem vários elementos aí nessa imagem. Vamos ver um pouquinho da história. Veja, a presença de objetos inanimados e elementos naturais existe desde sempre.
mas ele estava ali, geralmente, compondo, ajudando na composição de outras imagens. Quando, no século XVII, é que esse tipo de imagem ele ficou mais forte, foi quando ele surgiu mesmo como se esses elementos eles ganhassem o direito de serem representados, como algo que era realmente importante, que podia ser representado independente, né, de ter outros elementos, a paisagem. Aí vocês estão vendo uma natureza morta que ainda tem a presença humana. Vocês estão vendo que tem uma figura humana aí junto, mas ele já é uma natureza morta porque o que domina a paisagem, o que domina a imagem, né, o que está mais forte na imagem, o que está em primeiro plano, o que está no plano principal, são os objetos, no caso aí as frutas, né, e não as pessoas. As pessoas são secundárias. O que acontecia antes era o inverso, né? Os elementos naturais eram secundários. Agora, os elementos naturais e os objetos, eles passaram a ser os mais importantes, eles são os protagonistas. Tá? Então, começou aí por volta do século XVI. Como vocês estão vendo aí, essa pintura do século XVI, começa a aparecer as figuras, né? Vocês estão vendo aqui as frutas, e ainda tem a pessoa, né? Porque ainda havia essa dificuldade de tirar a pessoa, de tirar o ser humano da imagem. Só a partir do século XVII é que vai começar, né, a não ter as pessoas. Vejam que interessante essa imagem. Eu vou dar depois, no próximo slide, a gente vai ver melhor, eu vou dar um zoom. Vocês olhem, prestarem atenção, vocês estão vendo aqui, tem muitos objetos, né, tem peixes, tem uma banda de bode ali, né, como se diz do sertão, tem carne, né, tem linguiça, uma cabeça de boi, tem aves mortas aqui, né, tem ali parecendo uma coisa, um prato parecendo um mingau, e tem outras comidas, né, muita comida. Mas se vocês olharem bem, atrás da imagem tem pessoas, tem uma paisagem por trás. Vamos ver se a gente... Aqui, ó, ampliei aqui para vocês verem melhor. Então, aqui, por trás da imagem, né, aqui uma cabeça de porco, aqui os peixes no prato, vocês estão vendo que tem uma imagem ali, tem pessoas, tem uma paisagem. Aqui tem o homem, né, despejando água. E atrás ainda, ó, ainda tem uma carcaça aqui, e ainda tem pessoas lá, tem uma sala. Você vê que são muitos planos, né? Ainda não está aí ainda é século XVI, ainda não está só os elementos. Vamos passar adiante. Aí vocês estão vendo a obra de um artista italiano muito interessante, que é o Archimboldo. Ele fazia naturezas mortas e ele também fazia outros gêneros, mas ele nunca conseguia se desprender dos elementos naturais e dos objetos inanimados. Vejam que interessante. Aqui vocês estão vendo uma cesta com verduras, né? Tem cebola, tem nabo, tem algumas verduras, tem umas cenouras também, tem umas verduras que não são muito do nosso cotidiano aí. E aqui tem um prato, né, onde tem acho que são uns leitõezinhos, né? Tem até as rodelinhas de limão, pelo rabinho aqui dá para a gente ver que é um leitãozinho. Então, vocês estão vendo aí, olhem bem, prestem bem atenção nessa imagem, que a gente vai fazer agora vamos inverter. E vamos ver o que vocês estão vendo aí. E agora? O que é que vocês estão vendo? Mudou, é a mesma imagem, a mesma. Só que vocês agora veem duas faces, dois retratos, vocês veem duas pessoas, né? Aqui, né? Parece uma pessoa do campo, né? Com um chapéu escuro, né? Uma pessoa já com uma certa idade. E aqui já lembra mais uma pessoa nobre, né? Uma pessoa mais garbosa, né? Feia que só, mas remete, né, a uma pessoa mais culta, né, Gini? Isso. Lembra uma pessoa mais culta, mais né, preparada. Mais preparada, né? Pois é. E vê que ele fez os retratos utilizando a natureza morta. A natureza morta é interessante enquanto gênero, minha gente, porque ela sempre, tadinha,
sempre foi discutida como um gênero menor, né? Sempre como se o artista que faz natureza morta é o artista que não sabe, ou que não domina, ou porque é mais fácil, né? Então, ela sempre foi colocada um pouco de lado. Os artistas que faziam natureza morta, eles não eram tão valorizados. E as obras que eram naturezas mortas, geralmente elas não alcançavam o mesmo preço na hora de vender uma pintura que os pintores e os quadros que eram com figuras humanas ou do gênero histórico, que geralmente foi mais valorizado. Isso a partir do século XVI, que é quando realmente se estabeleceu, né, não só a natureza morta, como a maioria dos gêneros, porque foi quando foi inventado o quadro. Já falei isso para vocês em outras aulas, tá? O quadro, a tela, como a gente conhece hoje, para pendurar na parede, ela só passou a existir a partir do século XVI. Antes disso, toda a pintura que existia era feita em paredes, nas paredes ou nos tetos, nas paredes ou nos objetos, como era o caso dos vasos gregos, né, que as pinturas eram feitas nos vasos, né, nas paredes, nos no murais, teto, né? E às vezes também em objetos, tá? No cabo de uma espada, né, na empunhadura, na bainha. Verdade. Então eram tudo a arte, a representação. Ela não tinha ainda esse quadro. Ele foi criado, ele foi inventado no século XVI, que foi um fator importantíssimo para o desenvolvimento da pintura, porque aí os artistas podiam vender seus quadros a qualquer pessoa e não ter que esperar que alguém rico, que tivesse dinheiro para pagar o trabalho de um artista, contratasse um artista para pintar a parede da casa dele. Ok? Então, é muito importante, essa informação é muito importante para que vocês entendam o desenvolvimento da pintura de um modo geral. Então, a natureza morta, ela foi muito desvalorizada. Aí, no século XVII, um artista chamado Michelangelo Caravaggio, esse artista, ele é fantástico, né? Ele é fantástico, ele é um dos maiores artistas de todos os tempos. Inclusive, ele pintava obras barrocas belíssimas, né? Obras muito minuciosas, né? Obras épicas, né? Ele era respeitadíssimo, valorizadíssimo, e ele começou a pintar a natureza morta. Porque o Caravaggio, ele tinha uma característica, ele adorava chocar. Né? Ele era aquela figura rebelde, como muitos artistas, né? Isso, eu acho que isso é uma característica tão do artista, né? Não é? Ele era tão rebelde que ele resolveu pintar a natureza morta. Eita. Só para dizer, olha, que eu vou pintar a natureza morta, porque eu vou mostrar para vocês que natureza morta também é legal. E ele disse uma frase que ficou muito famosa, que ele disse: custa-me tanto trabalho fazer um bom quadro de flores quanto um quadro de figuras. Tá, gente? Quando o artista fala figuras aí, ele está falando da figura humana, tá? Porque é vista como a coisa mais difícil, né, de se pintar. E ele disse aí, nessa frase, que para ele era tão custoso pintar um quadro de flores quanto fazer uma figura humana. Tem alguma pergunta aí, Gini? É só uma observação. Tanto é que hoje, nos cursos práticos, né, de pintura, se começa por onde? Pela natureza morta, não é isso, Vilmar? Geralmente. Olhe, a Escola Mário Melo e a Municipal Carla Patrícia estão aqui sendo representadas pela Caroline, pelo Diógenes, deixa eu ver aqui quem mais, pela Maria. Enfim, eles estão aqui, estão amando a aula. Ai, que bom! Um beijo para vocês, Carol, Diógenes, Maria. Né? Que bom ter vocês na nossa aula. Bora lá, vamos seguir que a gente ainda tem muita coisa para ver. Então, agora a gente vai falar de uma coisa bem legal. Chama Movimento Vanitas. Esse movimento surgiu no século XVII, mas ele está presente até hoje, tá? O que era esse Movimento Vanitas? Ele era a inclusão de caveiras, castiçais, velas acesas, coisas que eram assim consideradas sagradas, né, dentro da natureza morta.
E isso aconteceu, esse movimento na arte, não era só na natureza morta, não. Isso era um movimento porque era toda uma discussão, né, sobre a brevidade da vida. Era um pensamento, era uma filosofia. Era uma angústia, né? da época uma também, angústia, né? daquele momento histórico, né? E ele caiu bem para a natureza morta, porque os artistas de natureza morta que sofriam aquele preconceito de a natureza morta ser mal vista, ser vista como uma coisa menor, como uma coisa, né, simples, frutinha, florzinha, né, como se fosse uma coisa superficial, né, como se não tivesse valor. Então, o movimento Vanitas, quando ele traz a caveira, quando ele traz a vela, o castiçal, o livro, ele dá mais força, ele dá mais introspecção, ele traz mais conteúdo. Então, ele torna aquele elemento, aquela obra mais forte, né, com mais filosofia, né? Com mais base, com mais estrutura. Então, os artistas amaram essa ideia do movimento Vanitas, né? O movimento Vanitas nas artes é um tipo de obra de arte simbólica, especialmente associada com o gênero de pintura still life, lembram que eu falei, da natureza morta, no norte da Europa e nos Países Baixos do século XVI e XVII, embora também seja comum em outros lugares e períodos. A palavra em latim significa vacuidade, futilidade. Na história da arte, ela é interpretada como vaidade. Na verdade, ela tem esse sentido, mas ele quer justamente pensar sobre isso, né? Discutir a brevidade da vida, de que nós não valemos muito, de que a gente vai morrer, a nossa mortalidade, né? a nossa fragilidade. Né? Muito aquela ideia do sábio, do Salomão, que dizia tudo é vaidade, né? Tudo embaixo do sol é vaidade. Então, é bem interessante. Vamos ver aí. Então, começa a surgir bastante esse elemento aí da caveira nas obras de arte, principalmente nas naturezas mortas. Vamos ver esse vídeo. E feito por mim, eu fiz uma compilação de obras vanitas em natureza morta. Mas essa música que está tocando também é uma música no estilo Vanitas, tá? O compositor ele queria que a música remetesse a essa ideia da morte, né? da brevidade da vida. Então eu juntei as duas coisas, coloquei uma música que foi feita no estilo Vanitas com as imagens. Então dá uma olhadinha aí, é muito bonito, são obras belíssimas. Eu deixei o finzinho aí, os músicos, para vocês poderem sentir um pouquinho da força da música Vanitas também. E agora eu vou mostrar um outro vídeo que é moderno, no gênero Vanitas, no estilo Vanitas, bem divertido. Se vocês quiserem, vocês entrarem, né, vocês podem procurar na internet, se quiserem ver o vídeo todo, eu botei só um pedacinho, ele é muito divertido. E ele tira um pouco de onda com essa coisa, né, da morte, de que a gente vai morrer, de que a gente é frágil. E é uma palhaçada, tá, gente? É divertido, vocês vão gostar. Eu achei super divertido. Bora ver? Machado disse com destreza, não elogie antes de ter certeza que o inimigo esteja morto, pra evitar qualquer contragosto. Voltaire escreveu bem, o mal de um pro outro é bem, mesmo com tanta desgraça, na vida tudo passa. E já que tudo passa, o que é do bem passa também. Então fui no seu sepultamento. Não foi por falta de tempo. Perdoe o meu comportamento.
legal, né? Bem divertido. É divertidíssimo esse vídeo, gente. Eu recomendo. Mas filosoficamente super correto. Isso, ele traz uma discussão traz filosófica. uma verdade filosófica muito séria, Não é? né? Ele é meio cínico também, né? Cínico, Tem um cinismo. certo cinismo aí, Sim. né? Quando ele diz, né? Se vai morrer, que seja meu inimigo e não eu. É isso aí. É muito divertido, tá, gente? Quem tiver curiosidade de conhecer mais esse vídeo, a música é grande, tem uma letra maior, mas a gente não tinha tempo aqui para colocar o vídeo inteiro, então é só uma provocação, vocês podem ir assistir lá, que vocês vão dar muita risada, porque é muito engraçado, ok? Vamos seguindo aí com a nossa aula, século XVIII, aí vocês estão vendo uma obra, né, do Jean-Baptiste Simeon Chardin. Aí ele faz uma alegoria da ciência, né? Ele traz aí todos os elementos, o mundo ali, né? Uma luneta, né? Para representar essa coisa da busca pelo espaço, que a ciência na época ainda estava buscando conhecer, né? Então é bem interessante essa obra aí. E aí, já no século XIX, né, já com todas as mudanças, né, as rupturas da arte moderna, vocês já estão vendo aqui uma obra impressionista, essa daqui. Ali também uma obra do Van Gogh. Né? Vamos ver mais um pouquinho? O século XIX é incrível. Assim, o século XVIII, eu só trouxe uma imagem, porque o século XVIII foi um período péssimo para a natureza morta. Não foi um período bom. Porque foi um período romântico, então havia mais interesse nas questões nacionais, né, nas grandes revoluções. Então, o gênero épico e o gênero histórico, ele foi mais forte no século XVIII. A natureza morta ficou um pouco em baixa nesse período, mas aí ela volta de novo no século XIX por causa desse artista aqui. Ó. É o mesmo caso lá do Caravaggio. A natureza morta estava em baixa no século XIX. Todo mundo diz, a natureza morta, é para quem não sabe pintar, né? Para quem não sabe desenhar. E aí o Cézanne, que era respeitadíssimo no meio artístico na França, naquele período que Paris era o grande centro cultural naquele momento histórico. Paris. Né? E o Cézanne, ele fez uma série de naturezas mortas. Ele não fez uma nem duas, não, minha gente. Ele fez muitas. Dezenas de obras de natureza morta. E aí, quando o Cézanne pintou a natureza morta, o que aconteceu? Todo mundo queria pintar a natureza morta, porque é assim que rola no mundo da arte, tá, gente? Sinto dizer, mas há muita cópia nesse universo. Sim. O povo até brinca que diz que na arte moderna, né? Nada se cria, Nada tudo se cria, copia. tudo se copia. Pois é, mais ou menos por aí. Então... Um ditado cínico, né? Meio cínico também. É. Pois é, então, o Cézanne, ele trouxe, quando ele fez a natureza morta. Olha a Vanitas voltando aqui no século XIX. Uau! E aí, essa obra também é linda, né? Essas botas do Van Gogh. Adoro Ai, as meu botas. Deus, isso é muito lindo. Bora lá, aqui século XX, já bem moderno mesmo. Vocês estão vendo aqui, né, uma obra cubista, natureza morta cubista. E aqui vocês estão vendo uma obra já mais moderna, ali já tem um jornal por baixo, né, da cesta, uns elementos aí mais modernos. Aqui uma obra bem moderna também, né, essa é brasileira. E a gente está concluindo, tá, gente? Estamos concluindo a nossa aula. Vamos fechar com uma fotografia, porque também se faz natureza morta em fotografia. Lembra que eu falei no início? Isso. E aí eu queria propor a vocês, como atividade para o Ensine, né? Estou me despedindo de vocês. Que tal vocês montarem umas naturezas mortas bem interessantes? Não é, Gine? Eles podiam fazer umas naturezas mortas com fotografia. Porque todo mundo tem celular, né, Gine? Todo mundo. Pelo amor de Deus. Vocês podem não ter um celular tão chique, tão maravilhoso, mas vocês têm. E o celular de vocês... E tem uns que tem uns até bem legais, né? Umas câmeras, o que interessa é a câmera fotográfica. Pois é. O celular de vocês tem câmera. Vocês podem pegar flores, frutas, objetos, podem até tentar fazer um vanitas. Não precisa da caveira não, tá, gente? Mas vocês podem fazer uma colagem. Sim. Pode pegar uma foto de caveira, pode fazer uma natureza morta no gênero, né? Na técnica. Sim. Na técnica da colagem.
Vocês podem fazer uma vanitas. Inclusive, a vanitas está muito na moda agora, né? Voltou. Voltou forte, todo mundo usando roupinha com desenho de caveira, caveira. né? Voltou. Objetos de caveira, Afinal né? de contas, a nossa finitude, né? Ela voltou a ser também de novo Só que estudada, agora né? ela voltou de um jeito diferente. A Vanitas agora, ela discute não mais a finitude, mas ela discute a igualdade. Que legal. Né? Ela traz essa discussão de que nós somos todos iguais. E quando a gente morrer, todo mundo vai virar caveira. Vai ter aquela caveira linda. Gente, a arte é resposta e a arte pergunta tá, para né? tudo. Isso, Gine, é isso aí. Então, gente, olha, nossa aula está chegando ao fim mesmo. Então, façam a fotografia, ou a colagem, ou a pintura, ou o desenho, vanitas ou não, e mandem para o concurso do ensino, que vai ter concurso de fotografia também. Tá? Essa é a minha proposta para vocês hoje. Vamos nos despedir, Geni? Um beijo, Ei! pessoal. Quero ver todas as fotos, vídeos no Ensine, porque vocês são nossos. Vem-se embora. Tchau. Tchau, gente. Adorei essa aula hoje. Foi muito divertida, Gine. Obrigada, Amei, obrigada. obrigada. É Mirella, né? Adriele. Oh, meu Deus, eu misturo tudo. Tchau, gente. Billy, Bia, obrigada. Tchau.